Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomando as nossas aulas aqui pelo blog e agora a gente vai fazer um esqueminha um pouco diferente, pessoal. Sempre que eu postar uma aula, uma explicação, aí na sequência eu já mando junto, na mesma postagem eu já vou mandar junto um esqueminha da aula resumida para vocês copiarem. Agora todas as aulas e todas as atividades que eu passar, vocês já vão copiar no caderno, que é através desse caderno depois que eu vou avaliar e dar a nota de vocês, tá certo? E também pela participação, né, no decorrer dessas aulas. Vocês sabem da ferramenta do aplicativo, vocês vão assistir também as aulas no aplicativo e a gente vai complementar com essas aulas do aplicativo e com as atividades do aplicativo. Mas as aulas vão seguir aqui, né? Também pelo blog a gente vai seguir e aqui pelo blog que a gente vai mais dar sequência ao nosso conteúdo, tá? E repito, toda a aula vocês vão registrar no caderno, porque junto com os vídeos eu mando o esqueminha de aula resumidinho para vocês copiarem, tá? E as atividades também todas explicadinhas para vocês copiarem e fazerem no caderno. Então de agora em diante a gente faz assim aqui pelo blog e vamos trabalhando também com o aplicativo. Aí é o seguinte, pessoal, o primeiro tema dessa nossa retomada são as chamadas civilizações pré-colombianas. O que é isso? As civilizações pré-colombianas são as civilizações que habitaram a América antes da chegada de Colombo, né? Cristóvão Colombo. E ele chegou aqui na América em 1492. Então, quando a gente fala de civilizações pré-colombianas, são aquelas que habitaram a América antes de 1492, ou seja, antes da chegada de Colombo. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar da civilização maia, tá? É por essa civilização que nós vamos começar, pelos maias. Pessoal, os maias, eles habitaram as Américas Central e parte da América do Norte. Mais especificamente, eles habitaram Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador e a península do Yucatán no sul do México, tá? Os maias, eles tiveram seu auge dos séculos 3 ao século 9 depois de Cristo. Então, esse foi o período de auge, né? Eles já existiam muito antes disso até, eles foram se desenvolvendo. Só que o auge dos maias foi do século 3 ao século 9 depois de Cristo. Ok? Pessoal, os maias, eles foram notáveis em várias áreas, como por exemplo, na arquitetura, na língua, na escrita, na arte, na matemática, na astronomia, na agricultura. Aliás, a agricultura essa que era a base da economia maia, tá ok? Aí, pessoal, os maias, eles não chegaram a construir grandes impérios como os astecas e os incas fizeram. Essa é a estrutura política dos maias, né? Eles se organizaram em cidades-estados. O que significa isso? Significa que cada cidade era independente da outra, como se cada cidade fosse um país. Tá bom? Então, é dessa forma que ocorreu a organização política dos maias em cidades-estados, diferente dos astecas e dos incas, que formaram grandes impérios unificados. Os maias não fizeram isso, tá certo? Então, assim foi a organização política dos maias. Já com relação à economia, como eu já disse, a economia era baseada na agricultura, tá ok? E no cultivo principalmente de milho, algodão, cacau e agave, que é um vegetal que era usado para fazer um melaço, para adoçar as coisas. Tá ok? E para completar essa economia, eles caçavam, pescavam e faziam artesanato. Mas, repito, a economia maia era baseada na agricultura. Com relação à estrutura social maia, a sociedade maia era dividida em três camadas sociais. A primeira camada era formada pela família real, mais altos postos do governo, mais os comerciantes. A segunda camada na hierarquia social maia era formada por servidores do Estado, os soldados e os dirigentes cerimoniais. E a terceira camada na hierarquia social maia era formada pelos trabalhadores braçais e os agricultores. Então, essa era a estrutura social, a hierarquia social da sociedade maia, dividida em três camadas sociais.
A tradição cultural maia difundiu a ideia de um mundo onde a contagem do tempo era cíclica, ou seja, né, pessoal, as coisas se repetiam. Era cíclica a contagem do tempo para os maias, pois o movimento dos astros e os fenômenos climáticos traziam essa noção de repetição. Essa visão de mundo é que baseou o calendário maia, que era, é claro, cíclico. Então, o calendário maia não tinha uma visão linear do tempo como o nosso calendário, que vai de trás para frente indefinidamente. Essa é a visão linear do tempo, né, que guia o nosso calendário, por exemplo. Já não. O calendário maia, ele era cíclico. Daí até aquela polêmica que teve no final do século XX, início do século XXI, que de acordo com o calendário maia, o mundo ia acabar, né? Ia ser o apocalipse, já que no calendário maia significava o fim dos tempos. Na verdade, não era isso, né, pessoal? Era que, como os maias tinham esse calendário cíclico, então o fim daquele período no calendário significava apenas o fim de um ciclo, mas outro ciclo ia se reiniciar, né? O fim da contagem de tempo no calendário significava apenas isso, o fim de um ciclo e o início de outro. Nada de fim do mundo, não. Tá certo, pessoal? Então, essa visão cíclica que os maias tinham dos acontecimentos influenciou também na religião, tá? Eles acreditavam que o homem tinha sido criado com o sangue dos próprios deuses e por isso os homens deveriam reverenciar esses deuses. Os rituais religiosos eram muito importantes para os maias. Sem esses rituais, os deuses e o universo poderiam até acabar. Dessa maneira, os maias eles realizavam muitos rituais para esses deuses e eles faziam oferendas de flores, de alimentos e também faziam sacrifícios humanos, ofertando principalmente o sangue humano para saciar, segundo eles, a fome dos deuses. Eles utilizavam geralmente para isso escravos, inimigos de guerra e virgens, né, mulheres virgens, para fazerem esses sacrifícios humanos, né, que eram importantíssimos aí nos rituais maias para saciar os deuses e manter a prosperidade da sociedade deles. Tá certo, pessoal? Então a gente viu aí algumas características na política, na economia e na cultura e na religião maia. E agora, na sequência, junto com esse vídeo, vocês vão ter também o resuminho de tudo isso que eu falei, que vocês copiem no caderno, como eu disse lá no começo do vídeo, né? São os tópicos, as ideias principais desse tema que é a civilização maia. Então, copiem aí esse esqueminha no caderno de vocês. E até a próxima, pessoal.